Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra. Como faltam menos de 40 dias para o primeiro exame de qualificação da UERJ, nós vamos continuar aqui com o primeiro exame de qualificação da UERJ de 2014. Questão 34 diz: as características abaixo são referentes aos processos de replicação, transcrição e tradução que ocorrem em seres vivos. Do que ele está falando? Aqui ele está falando em síntese de DNA, aqui ele está falando em síntese de RNA mensageiro e aqui em síntese de proteína. Vamos dar uma olhadinha. A síntese de proteínas tem início antes mesmo do término da transcrição. A grande maioria dos genes contém introns retirados antes da tradução. A síntese de proteínas sempre ocorre em ribossomos livres no citoplasma e o processo de replicação possui uma única origem. As características 1, 2, 3 e 4 estão associadas respectivamente aos organismos indicados em... E ele quer saber o que é característica de eucarioto e de procarioto. Primeiro, perguntinha, lembra o que era um eucarioto e um procarioto? Básica, mas bem basicamente, o procarioto é a bactéria, é o Monera, e ele não tem membrana nuclear, enquanto o eucarioto, como eu e você, tem uma membrana nuclear. E aí o DNA do procarioto, ele é circular e fica no citoplasma, enquanto o DNA do eucarioto é linear e fica dentro do núcleo. Com isso, a gente já mata a questãozinha 1. O item 1 diz: a síntese de proteínas tem início antes mesmo do término da transcrição. Transcrição, como a gente viu, é produção de RNA. E aí, como é que eu posso ter o início da produção de proteínas antes mesmo do final da transcrição? Porque a transcrição, imagina aqui, eu começo a fazer um RNA, antes de terminar o RNA, eu já posso pegar meus ribossominhos aqui, grudar no início desse RNA e começar a produzir proteínas, mesmo sem ter terminado de produzir o RNA. Enquanto aqui eu preciso primeiro produzir o RNA precisa sair, ele precisa vir para o citoplasma para então os ribossomos começarem a produzir a proteína. Então, 1 é uma característica de procarioto. 2. A grande maioria dos genes contém introns. O que é um intron? Intron é uma sequência intrometida no meio do seu gene. Como que isso funciona? Era uma vez um gene qualquer. Vou escrever aqui um gene qualquer. Um gene de eucarioto. E aí, nesse gene de eucarioto, eu tenho uma região que não é traduzida. Todo o gene é transcrito. Todo o gene é transcrito. Mas uma partezinha não vai ser traduzida. O RNA mensageiro ele vai ser processado, é o que a gente chama de processamento pós-transcricional, e aí a gente tira um pedacinho do RNA. Então, como seria a transcrição disso aqui? Seria... Esse aqui é o RNA mensageiro bruto, entre aspas. Vai acontecer duas alterações, vai acontecer o que a gente chama de capeamento 5' e cauda poli-A 3', mas isso aí, como a questão não está pedindo, a gente não entra nesse detalhe. E aí, após a retirada do intron, por exemplo, esse trecho aqui, a gente tira esse trecho aqui e fica só com esse outro resto depois da retirada do intron. Isso abre possibilidades para que eu possa retirar pedaços diferentes desse RNA e com um único transcrito primário, com um único transcrito de RNA, eu posso editar vários RNAs mensageiros diferentes e aí eu posso produzir várias proteínas diferentes a partir de um mesmo transcrito. Dependendo do que pode ser o intron para uma proteína e intron para outra proteína. As regiões que não são introns, como essa aqui é o intron, amarelinho intron, e o laranja, que não é intron, que fica no final, a gente chama de exon. E o exon é o que é traduzido. Isso só acontece em eucarioto, porque o procarioto já começa a traduzir antes mesmo do final da transcrição. Se ele tivesse que retirar
Se ele tivesse que retirar introns, ele não poderia começar a traduzir enquanto o RNA ainda está sendo transcrito. Isso é coisa exclusiva de eucarioto. 3. A síntese de proteínas sempre ocorre em ribossomos livres no citoplasma. Parece uma questão até meio óbvia, mas onde mais poderia ser sintetizada proteínas? Justamente no retículo endoplasmático. No retículo endoplasmático rugoso, você tinha lá aquelas ribossomos colados nele, que servia justamente para síntese de proteínas de membrana, proteínas de exportação. E isso só acontece em quem tem retículo endoplasmático, que é uma organela com membrana. Quem tem organelas com membrana? Esse cara. Os procariotos não têm organelas com membranas. Portanto, a síntese de proteínas sempre ocorrer em ribossomos livres significa que ele não tem retículo endoplasmático, e quem não tem retículo endoplasmático é o procarioto. E 4. O processo de replicação possui uma única origem. O que isso quer dizer? Origem de replicação é a região onde a replicação do DNA começa, justamente onde o DNA abre pela primeira vez e aí começa a ser copiado. Eu tenho aqui a minha molécula de DNA. Para eu replicar, eu preciso abrir. Ele vai abrir em regiões especializadas, chamadas origens de replicação. E aí, a partir disso, moléculas especiais, proteínas especiais que servem para abrir o RNA, chamadas de helicase, vão fazer com que o zíper abra e as proteínas de replicação, como a DNA polimerase, possam copiar o DNA. Por que existe uma região de origem de replicação? Por que não pode abrir em qualquer lugar? Primeiro, para ordenar o processo. Segundo, porque regiões de origem de replicação são ricas em pares adenina-timina, que são mais fracamente ligados entre si do que a citosina-guanina. Citosina-guanina são ligadas entre si por 3 ligações de hidrogênio. Adenina-timina, só 2. Então é mais fácil abrir nessa região. As regiões de origem de replicação são ricas em AT, que são mais fáceis de abrir, facilita o trabalho de todo mundo. O DNA circular de procarioto possui uma única origem de replicação. A replicação começa aqui, dá a volta e tranquilo. O DNA linear e imenso de eucarioto possui várias origens de replicação. Primeiro, porque a gente tem mais de um cromossomo. Segundo, que mesmo se tivesse só uma por cromossomo, como o nosso DNA é muito maior do que o DNA de procarioto, ia levar uma eternidade para a replicação acontecer. Então, como a gente não tem uma eternidade para esperar, a gente tem mais de uma origem de replicação por cromossomo. Já o procarioto, com o cromossominho pequeno dele, uma só é o suficiente. Então, procarioto, eucarioto, resposta letra C. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também. Se inscreve no canal, porque todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.